Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Bolsas de 50% e 100%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral mais que especial, né? Completando aí 5 anos, começando as comemorações semana passada, e essa semana é uma semana extremamente especial. A gente está recebendo hoje o grande jornalista, escritor, advogado Glenn Greenwald, para a gente discutir um pouco, falar um pouquinho da democracia mundial, da liberdade de imprensa, essa pessoa que tem trazido uma leitura democrática, aberta, consciente, para as pessoas do Brasil inteiro, da América Latina e do mundo. Não precisa de falar o currículo do Glenn. Todos nós conhecemos o Glenn e a importância que ele tem para a democracia mundial e para a democracia brasileira. Discutir a democracia, a liberdade de imprensa, os direitos e garantias constitucionais está no norte e na gênese desse programa que nasceu com a ideia de trazer para as minorias, trazer para o espaço democrático o debate do pensamento crítico. Para conversar com o Glenn, estou aqui com a Ana, que também agora faz parte do Cultura Geral e vai nos ajudar também a desenvolver temas super importantes para a sociedade brasileira e a sociedade hoje internacional também. Glenn, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Estamos em festa e não poderia ser melhor abrir a semana com uma presença tão ilustre quanto a sua. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos e todas e parabéns para seu aniversário também. Ana, seja muito bem-vinda, viu? Mais uma vez. Muito obrigada, prazer com um convidado tão especial. Muito obrigada. Glenn, vamos começar esse bate-papo. Queria saber primeiro quem é o Glenn. Uma pergunta difícil para qualquer um responder, porque todos nós somos muitas coisas no mesmo tempo, mas para meu trabalho, obviamente, sou um jornalista, também era advogado antes de se tornar jornalista, era advogado em Nova York, onde nasci. Eu cresci em Flórida e comecei a mudar aqui no Brasil em 2005, quando conheci meu marido, obviamente naquela época ele não era, conhecemos em 2005, agora ele é deputado federal, David Miranda, pelo PSOL, e nós temos 2 filhos juntos, que são nordestinos, quem vem da Maceió, 2 filhos, 12 anos e 11 anos, e estou morando aqui no Brasil há 15 anos, na realidade um pouco mais do que 15 anos. Então, para mim, Brasil não é o país onde nasci, nem onde estou um cidadão, mas para mim o Brasil é meu lar há muito tempo e pretendo ficar aqui para sempre. Glenn, vamos começar a apimentar essa conversa. A gente está vivendo, eu fiz essa pergunta, você já deve ter visto em outras entrevistas, a gente está vivendo um limite entre a ficção e a realidade, Glenn. Como é que a gente entende isso nessa modernidade líquida que a gente está vivendo? Olha, no final de 2018, esse país votou uma pessoa que sempre era muito honesto sobre o fato que ele não acredita numa democracia. Ele disse várias vezes durante a carreira política dele, como deputado federal do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro disse muitas vezes, sem dúvida, sem esconder, que ele não acredita numa democracia, que ele prefere a ditadura militar. E várias vezes ele deixou muito claro que ele gostaria de reverter esse país para os décadas de 60 e 70, quando não tinha liberdade da imprensa, quando não tinha liberdade da expressão. Ele disse várias vezes que ele acredita que é necessário para matar e prender pessoas de esquerda, que ele considera comunistas,
E, obviamente, quando um país elege uma pessoa como presidente da República que não acredita numa democracia, já tem uma crise. Essa já é uma crise. Mas também já tinha várias crises que criaram essa situação. Jair Bolsonaro não apareceu de nenhum lugar, nem por causa da sorte, mas as condições antes de Bolsonaro foram perfeitas para permitir alguém como ele subir para a presidência. E acho que é muito importante para enfrentar essas causas também, por exemplo, nos Estados Unidos com Donald Trump. Pessoas perguntam a mesma coisa, como chegamos nesse momento quando temos um presidente como Donald Trump, a mesma coisa no Reino Unido, como chegamos no ponto quando a população aprovou o Brexit, como isso pode acontecer. E é muito fácil culpar as pessoas que votaram em Bolsonaro, as pessoas que votaram em Trump, as pessoas que votaram para Brexit. Mas, na realidade, o sistema política e ideologia do neoliberalismo e o establishment estava fracassando a população em todos os 3 países. E quando a população sente que eles estão abandonados, que eles estão sendo ignorada, que eles estão o futuro deles está sendo prejudicado, eles vão apoiar qualquer política que promete queimar tudo, destruir tudo, e essa cara foi Jair Bolsonaro. E, obviamente, agora temos uma crise com a democracia brasileira, porque temos um presidente que sempre disse e agora está tentando fazer termina com a democracia brasileira. E agora temos esse conflito entre as instituições democráticas, por um lado, e o outro lado, um presidente que não acredita numa democracia. E esse momento estamos vivendo agora. Na mídia internacional, muitas vezes o Bolsonaro é descrito como the Trump of the Tropics, um Trump dos trópicos. Essa comparação é válida? Ela é útil para a sociedade brasileira, Edônia? Eu nunca gostei dessa comparação. Eu entendo porque quem disse isso foi a mídia nos Estados Unidos, a mídia na Oeste, porque eles não conseguem entender nada sem usar a referência, o ponto de vista dos Estados Unidos. Então, nós vamos entender Bolsonaro como um outro Trump. Mas, para mim, tem várias diferenças cruciais que me deixam muito infeliz com essa comparação, mas os 2 principais, para mim, é que, primeiramente, eles não têm a mesma ideologia. O Bolsonaro é esse tipo de direita extremista de guerra frio, que acredita que tem que matar todos os comunistas. Ele é muito religioso, ele quer focar muito com LGBTs, com questões costumes, com questões sociais. Donald Trump nunca fala sobre comunistas. Ele nunca fala quase sobre LGBTs. Ele, obviamente, não é religioso. Ele tem essa preocupação mais parecida do novo direita da Europa, com muçulmanos, com imigrantes, com tudo isso, que obviamente não é relevante aqui no Brasil. Então, principalmente, a ideologia é muito diferente. O Trump é mais parecido dos novos líderes do direita extrema na Europa e tudo isso, quando o Bolsonaro é mais antiga, ele é uma outra época, que é mais perigoso, matando comunistas, matando dissidências em nome do capitalismo. Isso é Bolsonaro, mas não é Trump. Mas a diferença mais importante do que isso é que os Estados Unidos e Brasil são países muito diferentes. A democracia norte-americana tem 235 anos. Então, durante mais do que 200 anos, as instituições democráticas estão sendo fortalecidas. Todo mundo aprendendo geração depois geração depois geração para defender a democracia. Por causa disso, as instituições democráticas nos Estados Unidos estão muito mais fortes do que as instituições aqui no Brasil, que tem só 35 anos. 35 anos atrás,
esse país estava sendo governado pela ditadura. Então, tem metade da população brasileira que já conhecia uma ditadura e, por causa disso, as instituições são muito frágeis, mais frágeis do que está existindo nos Estados Unidos, e acho que a cultura para defender a democracia também é mais fraca aqui. Por causa disso, Bolsonaro é muito mais perigoso para a democracia brasileira do que Trump está para a democracia norte-americana. Talvez uma comparação mais interessante seria uma entre os ideólogos que estão por trás dessas figuras políticas. Estou pensando sobre o Steve Bannon e Olavo de Carvalho. O que você acha desses dois homens influentes? Eu acho que essa comparação entre Olavo e Steve Bannon é mais válida do que a comparação entre Trump e Bolsonaro, porque vamos lembrar que o Steve Bannon foi chefe da campanha do Donald Trump em 2016, e ele trabalhava no Casa Branco, se não me engano, quase um ano, mas o tempo todo ele foi bloqueado com tudo que ele queria fazer. A ideologia do Steve Bannon é muito diferente do que a ideologia do Donald Trump e também do Bolsonaro. Ele queria fazer esse tipo de populismo, ele odeia econômica e liberal, e ele queria fazer muito mais para a classe dos trabalhadores, juntos com fechando as fronteiras, atacando os imigrantes. É isso que é a ideologia do Steve Bannon, que na realidade não existia com Donald Trump nem com Jair Bolsonaro. Olavo é um pouco diferente também, porque ele usa essa fala, esse discurso contra globalismo, contra instituições internacionais, contra comunismo, contra a China, tudo isso. Mas para mim, o Olavo não tem essa ideologia que Steve Bannon tem sobre a economia, por exemplo, que ele quer fazer muito para a classe dos trabalhadores, que ele quer aumentar os benefícios que os pobres recebem, como Steve Bannon quer. A ideologia do Olavo é mais sobre agressão, violência, repressão, e a política do Steve Bannon é mais sobre uma imagem política que pode ser vendido para a população norte-americana. Ô Glenn, o caso Snowden já foi um protótipo ou foi alguma coisa parecida quando você relata aquela situação toda de um ataque à nossa democracia, nesse regime democrático? Foi interessante porque durante a reportagem do Snowden, o governo dos Estados Unidos, o governo do Reino Unido fizeram exatamente o que eles sempre acusam outros países de fazer, atacando uma imprensa livre, ameaçando jornalistas, tentando botar na prisão não só fontes que vazar, mas também os jornalistas que relatam. E o rosto dos governos dos Estados Unidos, o Reino Unido naquela época, foi muito repressivo e não tinha nada a ver com democracia. Por exemplo, não consegui sair do Brasil quase 14 meses depois que eu voltei do Hong Kong, onde encontrei com Snowden, porque o governo norte-americano estava me ameaçando também. Meu colega que trabalhava comigo naquela época, Laura Poitras, estava trabalhando na Alemanha e ele também não conseguiu sair por causa dessas ameaças. Eles entraram na redação em Londres do Guardian, eles fez essa detenção com meu marido quando ele estava viajando, voltando de Alemanha para o Rio de Janeiro, em Heathrow, quase prendeu ele sob essa lei do terrorismo. Então, os dois governos estavam reagindo de uma forma muito repressiva naquela época, exatamente como eles estão sempre acusando outras tiranias de fazer, mas, no fim de contas, eles não conseguiram prender nem processar os repórteres. Eles, obviamente, ainda estão tentando processar o Edward Snowden,
Mas isso mostra que a imagem dos Estados Unidos, ou a imagem do governo britânico, que eles gostam de construir e vender, é bem diferente do que a realidade. Fora daquela tensão que foi o caso de Dilma Rousseff, do impeachment, tudo que você fez a cobertura, hoje, analisando aquela situação toda, qual leitura que você faz daquela realidade? Está falando sobre o impeachment da Dilma? Isso, exato. Para mim, eu estava completamente contra o impeachment da Dilma, denunciando isso o tempo todo. E, na realidade, em 2016, quando o debate estava sendo feito, foi isso quando eu decidi que vou criar The Intercept Brasil aqui no Brasil, que vou levar The Intercept aos Estados Unidos para o Brasil, porque estava mais ou menos chocado que esse debate na mídia sobre alguma coisa tão importante não permitiu nenhuma dissidência. Quase ninguém na Rede Globo, nas páginas da Veja, da Estadão, um pouco mais na Folha, mas muito pouco, estava contra o impeachment de Dilma. A mídia aqui foi quase unida completamente apoiando o impeachment da Dilma. Então, o que me incomodou muito na primeira instância é que o papel da mídia aqui no Brasil foi completamente errado, não tinha nada a ver com jornalismo, foi completamente ativismo, tentando destruir o governo, que eles nunca gostaram. Mas, além disso, foi muito óbvio para mim que essa tentativa de fazer impeachment contra Dilma, obviamente, não tinha nada a ver com corrupção. Como a gente podia acreditar que tinha alguma coisa a ver com corrupção quando o processo estava sendo liderado pelo Eduardo Cunha e Michel Temer, fingindo estamos indignados sobre a corrupção? Foi uma fraude óbvia desde o começo, e nós sabemos que o problema é que isso foi o começo de atacar a democracia. A mensagem que estava sendo enviada com esse processo para a população brasileira é que quando você tem um problema, como o governo de Dilma, a solução não reside dentro das eleições, reside lá fora da democracia. E essa mensagem foi construída, e para mim, a gente pode ver o caminho direito entre o impeachment de Dilma e a eleição do Bolsonaro, porque como um país pode eleger, votar uma política falando que não, eu não acredito numa democracia, porque em 2016, esse país aprendeu que democracia não vale. Porque 18 meses antes, o Dilma foi eleita. E, de repente, a mídia viu essa vulnerabilidade, essa fraqueza política e explorou essa oportunidade para tirar ela sem um voto. E a mensagem foi: democracia não vale. E eu acho que, por causa disso, isso abriu o espaço para uma política como o Bolsonaro. O Glenn, só fazendo mais um recorte aqui antes de passar para a Ana. Você acha que, você pensa que pelo fato da gente não ter uma cultura democrática, ou a nossa democracia ser de baixa impedância, de baixa frequência, né, a gente está muito novo, esses movimentos, eles, além de fragilizar, ele traz uma carga muito grande também de baixa autoestima, entendendo que o capital também ele age de forma global, né? E esse movimento que foi feito, que tem sido feito no mundo com governos mais conservadores, você pensa que também está ligado a esse movimento do capital no mundo? Olha, eu acho que é muito importante para pensar sobre como um país que votaram 2 vezes em Obama, de repente votou em alguém como Donald Trump. Como um país que sempre se considera uma parte da Europa como Reino Unido, não completamente, mas uma parte da Europa durante muitos anos, de repente pode votar para Brexit, sabendo que vai destruir os interesses econômicos e tudo isso. Como um país como o Brasil, que votaram em PT 4 vezes consecutivas, de repente pode votar
para uma cara da direita extrema como o Bolsonaro. E, como eu disse antes, é muito fácil para culpar a população, falando que eles são racistas, eles são contra imigrantes, como homofóbicos, tudo isso. E, obviamente, é uma parte disso que é verdade, que um demagogo como o Bolsonaro ou Trump podia explorar essas atitudes. Mas essas mudanças são muito radicais e não podem acontecer sem uma fracasso grande do sistema político. E só quando pessoas estão sofrendo tão forte, eles vão ir para uma figura como Bolsonaro ou Trump. E em 2018, eu sabia que Bolsonaro ia ganhar quando eu vi meus próprios amigos LGBTs, negros, pessoas que moram na comunidade, pessoas que são amigos do David desde a infância, que começaram a falar, acho que vou votar em Bolsonaro. E quando perguntamos como você pode votar para alguém assim, alguém tal preconceituoso, alguém tal racista, alguém tal homofóbico, eles disseram, nós não estamos votando nele por causa disso, mas apesar disso. Porque temos muito medo quando nossos filhos vão para a escola, eles não vão votar por causa da violência. Temos muito medo sobre a economia, sobre que estamos desempregados e não estamos vendo uma outra alternativa, não podemos continuar com o mesmo sistema. Então, muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, ou Trump, ou Brexit, saberam com muita clareza porque eles são ruins. O problema é que eles não estavam vendo uma outra alternativa. É isso que é o problema. Eu acho que uma das coisas que todas essas eleições têm em comum também tem sido a chegada de fake news e a polarização política. Atualmente, no Reino Unido, há muito debate sobre a chegada de Parler, uma rede social promovida como uma alternativa politicamente conservadora ao Twitter, quando este começou a censurar tweets ofensivos. Até hoje, o Parler tem um pouco mais de 2 milhões de usuários, que incluem políticos conservadores proeminentes como Donald Trump e senador Ted Cruz. Como devemos encarar essa nova rede, Glenn? Olha, eu, obviamente, por um lado, tenho um problema grande com coisas como fake news, como ou redes sociais sendo utilizado para espalhar ódio e preconceito. Isso é muito perigoso, obviamente. Mas também é muito perigoso para deixar o governo, ou políticos, ou empresas grandes de controlar a internet, regular a internet, censurar a internet. E tem muitas pessoas de esquerda agora que estão pensando, nós queremos ter novas leis que vai dar o poder para o governo, para censurar a internet, para controlar fake news, para punir pessoas espalhando ódio. Por exemplo, aqui no Brasil, 2 semanas atrás, o Senado Federal aprovou uma lei para punir fake news, para controlar fake news, com um grande apoio da esquerda. Quase todos os senadores de esquerda do PT, do PDT, outros partidos da esquerda, votaram em favor dessa lei. E essa lei é muito perigosa, porque se você imaginar que o poder de censurar ou controlar a internet vai ser usado na forma ideal, vai ser usado contra racistas, contra fascistas, contra direitos extremistas, pode pensar que talvez essa lei pode ser justificada. Para mim, não, mas eu entendo. Mas a realidade é que esse poder não vai ser usado assim. Aqui no Brasil não é a direita, não é a esquerda, mas a direita que está governando esse país. Esse país é o governo do Bolsonaro, o governo do Witzel, o governo do João Dória. Quando a Marielle Franco foi assassinada, a primeira pessoa que publicou fake news contra ela, falando que era casado com bandidos, tudo isso, era uma juíza.
Então, nós vamos confiar nesse governo, esse judiciário, essas pessoas com poder judiciário, poder político, para decidir quem é verdade e quem é falso. Não, eu não confiaria. E muito menos confiaria as empresas grandes como Facebook, Twitter e Google para controlar nossos debates políticos, para decidir quem é verdade e quem é falso, porque eles vão sempre decidir em favor não os marginalizados, nem os pobres, mas os facções mais poderosos. Então, precisamos ser realistas sobre como esse poder vai ser usado. Não é como a esquerda vai querer, mas é como essas empresas, o governo vai querer usar, e muitas vezes vai ser contra de esquerda, contra marginalizados. E acho que precisamos tomar muito cuidado, porque a liberdade da internet, mesmo com perigos, mesmo com coisas que estão sendo usadas para prejudicar a sociedade, também tem um benefício enorme para liberar as pessoas para comunicar, para se organizar sem empresas grandes, sem sendo controlado pelo governo. Absolutamente. Glenn, o modelo de jornalismo norte-americano tem características distintas. Como você vê a chegada do CNN no Brasil e a sua contribuição para o debate nacional? Acho que é muito importante. Pessoas estão sendo enganadas pelo CNN lá fora dos Estados Unidos, porque obviamente brasileiros conhecem CNN, uma marca muito conhecida e acho que confiada, não para mim, mas para outras pessoas. E o modelo que está sendo usado para a CNN é muito estranho. Now, por exemplo, quando nós criamos o Intercept Brasil aqui no Brasil, foi mesmo Intercept criando essa redação, esse veículo. Foi o mesmo editores, foi eu que fundei com meus colegas de Intercept nos Estados Unidos, também as mesmas pessoas criando o Intercept Brasil aqui. Está sendo supervisionado na Nova York para nossos editores, para mim. Então, a mesma pessoa que está fazendo reportagem para o Intercept está fazendo reportagem para o Intercept Brasil. O mesmo jornalismo que nós fazemos nos Estados Unidos está sendo feito aqui no Brasil. Não é uma diferença. Mas para a CNN é completamente diferente. CNN Brasil não tem nada a ver com o CNN lá nos Estados Unidos. O que a CNN está fazendo, eles estão vendendo a marca para qualquer que vai comprar, que vai pagar. E eles não controlam o que acontece depois disso. Então, a CNN no Brasil, exatamente, por exemplo, na Turquia, o CNN lá na Turquia está quase a televisão do Estado. Eles sempre defendem o governo do Erdogan e o presidente Erdogan. E é um propaganda, um veículo de propaganda, mas as pessoas na Turquia estão pensando, isso é CNN. Não é CNN. É CNN controlado pelo governo. Aqui no Brasil, eu estou tentando evitar conclusões muito definitivas sobre a CNN, porque ainda é nova. E também tem jornalistas boas que estão trabalhando lá, incluindo alguns que eu conheço. Mas até agora, para mim, parece como o CNN Brasil está fazendo exatamente como eles prometeram. Que eles vão tentar criar um espaço de direita para lucrar com os seguidores e apoiadores do governo, e vai ser um veículo da direita, que é muito mais perigoso do que, por exemplo, o Record fazendo isso, o Jovem Pan fazendo isso, quando pessoas sabem quem são esses veículos. Aqui no Brasil, pessoas estão pensando, isso é CNN Brasil. Eles são objetivos, eles são neutros. Eles são mainstream, jornalistas de mainstream. Isso não é verdade. O CNN Brasil é um animal completamente diferente do que o CNN. O que a CNN faz, pelo menos o que a CNN fazia antes do Trump, eles tinham uma obsessão ser neutro. Ninguém foi permitido expressar uma opinião. Eles sempre foram obrigados a fingir ser neutro.
E para mim, esse tipo de jornalismo é muito fraco, porque quando você está preso nesse modelo, que jornalistas não podem expressar nenhuma perspectiva, precisa usar essa linguagem que não é natural, não é orgânico, você eliminar a energia do jornalismo e você é preso, você não pode informar pessoas, você está sempre falando, esse lado fala isso, esse lado fala isso, e não é nosso papel para falar que é verdade, que é falso. Eu acho que o papel do jornalismo é falar isso é verdade, isso é falso, e construir credibilidade para as pessoas que acreditam que você está falando, eles podem confiar. O Glenn, fazendo um outro recorte aqui, The Intercept, Lava Jato e a importância dessa análise, dessa imprensa mais rigorosa que você faz com a atuação dos juízes. E aí eu tenho que fazer um recorte ao Sérgio Moro. Você poderia fazer um relato disso para a gente? Sim, olha só, eu acho que foi muito importante que foi the Intercept Brasil que recebeu o arquivo sobre Lava Jato, sobre Sérgio Moro, porque até naquele ponto, quase todos os jornais e as revistas da grande mídia brasileira estavam completamente como um fã do Sérgio Moro, o fã do Lava Jato. Quase nunca criticava nada que ele está fazendo. E não só eu que estou falando isso. Quando eu encontrei com o dono da revista Veja sobre a possibilidade de trabalhar com nós sobre fazer essa reportagem, e os jornalistas e os editores encontraram o material dentro do arquivo mostrando a corrupção do Sérgio Moro, da Força Tarefa da Lava Jato, eles disseram, nós erramos muito, porque o tempo todo não estávamos fazendo jornalismo sobre Lava Jato, estávamos fazendo a mentalidade de fã, aplaudindo tudo, quase fazendo propaganda. E quando o Veja começou a publicar e relatar sobre o arquivo do Vaza Jato, eles admitiram que eles fizeram isso. Eles mostraram as capas da revista Veja, construindo a imagem do Sérgio Moro não como um homem, nem um político, que ele era, mas como um super-herói. E eles pediram desculpas para os leitores, falando que, na realidade, essa imagem que nós construímos era falsa. Também a jornal Folha de São Paulo, quando eu encontrei com o editor-chefe e outros editores e jornalistas da Folha, eles criticavam Sérgio Moro e Lava Jato um pouco mais do que Estadão e Veja e Rede Globo e o Globo, que nunca criticaram, mas muito pouco. E depois de um pouco tempo também Folha pediu desculpa, falando que o tempo todo eles estavam recebendo vazamentos da Força Tarefa da Lava Jato, acusando políticas de corrupção grave, sem evidência nenhuma, e ele estava gritando sobre isso nas manchetes. Esse político é acusado de lavagem de dinheiro, essa senadora é acusado de receber propinas. E depois de 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, nenhuma evidência apareceu. E o Folha disse que nunca voltamos para esclarecer que essa acusação nunca conseguiu ser provada. Nunca reparamos a reputação das pessoas que foram acusadas injustamente ou sem evidência. Então, eu acho que se o Folha, o Globo, Rede Globo, eu falei muito com a Rede Globo no começo da reportagem sobre a possibilidade de trabalhar com a gente e eles não tinham o menor interesse. E como eles fizeram reportagens sobre as revelações, eles falaram um pouco no Jornal Nacional, um pouco sobre essas revelações, mas muito pouco para minimizar a importância, porque Sérgio Moro e Lava Jato sempre foram parceiros da Rede Globo. Então, eu acho que foi muito importante que que jornalistas independentes, sem uma conexão do Sérgio Moro, sem fialdade para Lava Jato, receberam esse arquivo,
Porque nossa mentalidade desde o começo foi que nós não temos nenhuma obrigação para Serginho Moro, nem para Lava Jato, nunca trabalhamos juntos com eles, nunca recebemos nenhum vazamento dos dois, não estamos devendo Serginho Moro nem Lava Jato nada. Então, queremos mostrar a verdade para o público brasileiro. Isso é nossa única obrigação como jornalistas. E eu, sinceramente, acredito, mesmo ainda com muitos amigos que eu respeito, todos os jornais, revistas da grande mídia, que provavelmente eles não fariam a mesma coisa porque eles eram muito juntos com Serginho Moro e Lava Jato. E foi necessário de ter alguém lá fora desse círculo para quebrar esse processo, e eu acho que nós fizemos, e depois fizemos, isso criou o espaço para a Folha, para a Veja, para outros veículos da grande mídia, menos Rede Globo, se comportando como jornalistas. Você acha que isso contaminou essa situação toda que foi criada nesse processo da Lava Jato? Ela criou um mal-estar democrático? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o evento mais importante, com mais impacto nos últimos 5 anos aqui no Brasil, político brasileiro, não foi uma eleição, não foi um partido, não foi um líder político, foi essa investigação sobre corrupção. Foi a figura mais influente, não foi eleito, foi um juiz. E não um juiz do Corte Supremo, mas um juiz na primeira instância que se tornou um herói. E não foi só isso, que a pessoa formando política brasileira, mais do que tudo, não foi eleito. Isso é verdade. Isso é uma ameaça para a democracia. Mas pior ainda é que ele ultrapassou em todos os aspectos os limites e as éticas que governam como um juiz pode usar o poder judiciário. Então, não foi só uma investigação contra a corrupção, que foi o maior evento numa democracia, mas essa investigação foi completamente corrupta. O tempo todo estavam usando métodos corruptos com fins corruptos, com fins políticos. E, para mim, se alguém me perguntasse que é o maior causa da presidência Bolsonaro, obviamente, talvez falaria o impeachment de Dilma, mas a única que provavelmente falaria antes disso é a investigação da Lava Jato e a corrupção do Serginho Moro. Glenn, você também é advogado e eu fiz direito também. Eu queria fazer um comparativo rápido sobre o devido processo legal. Nós temos um direito costumeiro nos Estados Unidos, um direito que não é um direito igual ao Brasil, né? Aqui é um direito codificado, civil law e common law. Como é que você vê o devido processo legal e qual comparação que você faz do devido processo legal no Brasil e o devido processo legal feito fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um direito mais costumeiro? Como é que você encara isso tudo? Porque isso tem a ver também com essa questão da Lava Jato, disso tudo que aconteceu também e ainda continua acontecendo. Olha, eu vou falar primeiramente que eu tenho um amigo que é um advogado nos Estados Unidos. E ele mora em Miami, ele não é um advogado muito grande em Nova York, ou trabalhando em Washington, em Los Angeles, ele não trabalha com as coisas maiores. Ele é um advogado ordinário. E ele me ligou depois da primeira semana da nossa reportagem do Vaza Jato, e ele me disse, se um juiz fizesse que Serginho Moro fazia o tempo todo, mesmo uma vez, em qualquer caso, não um caso com grande importância como condenado um ex-presidente da República ou pessoa que está liderando todas as pesquisas para a eleição presidencial, mas no caso mais insignificativo, por exemplo,
uma multa da velocidade para o carro, qualquer um. Se um juiz ficasse o tempo todo colaborando com os procuradores em segredo, esse juiz seria demitido na hora. É impossível manter o cargo quando isso é revelado. Então, ele me pergunta como é possível que vocês mostraram essa evidência que o Sérgio Moro estava fazendo isso, colaborando com os procuradores o tempo todo, em segredo para condenar os acusados que ele tinha uma obrigação para julgar com neutralidade e objetividade, e o Sérgio Moro pôde manter o cargo e também as decisões podem ser mantidas, porque também não seria só o juiz vai ser demitido, mas também as decisões vai se tornar inválidas na hora, porque foi o resultado do processo corrupto. E eu tentei explicar, porque na realidade, como advogado nos Estados Unidos, também, quando eu olhei para essa evidência na primeira instância, eu estava chocado, não necessariamente como jornalista na primeira instância, mas como advogado. Porque é óbvio, se você fosse acusado do Estado de crimes graves, a primeira coisa que você tem que ter para ter um processo justo é um juiz que está se comportando, mantendo as éticas, mantendo a oposição objetiva e neutra. E para ter um juiz colaborando em segredo com os procuradores, sinceramente, foi chocado. Mas eu tentei explicar para ele que o Sérgio Moro foi um herói. Ele foi o político mais popular aqui no Brasil. Todo mundo tinha medo do Sérgio Moro. Ninguém teria a capacidade de desafiar o que ele estava fazendo porque estava morrendo de medo do Sérgio Moro. E que nós queremos mudar mais do que tudo e queremos destruir essa imagem do Sérgio Moro para mostrar que ele não é um super-herói. Ele não é o Deus da ética. Ele é um homem que errou muitas vezes, que tinha muitas tentações da corrupção e, na realidade, fez corrupção o tempo todo. E quando as instituições jurídicas e o Congresso Nacional conseguiram ver que essa imagem do Sérgio Moro estava finalmente sendo destruída, acho que nós conseguimos ver esses valores democráticos aparecem mais uma vez. O Congresso aprovou várias leis, inclusive para punir o abuso da autoridade da juízes. O STF começou finalmente para reverter decisões do Sérgio Moro que infringiu os direitos constitucionais, porque acho que a coisa muito importante é que, como um advogado constitucional, eu acho que brasileiros devem perceber que a Constituição brasileira é muito robusta, muito forte para proteger os direitos constitucionais das cidadãos. Por exemplo, a Constituição brasileira é mais forte protegendo uma imprensa livre do que a Constituição dos Estados Unidos, ou a Constituição na França, ou na Alemanha. É mais forte porque proteger o sigilo das fontes, deixa bem claro que os jornalistas não podem ser punidos ou processados por causa da reportagem. Eu estou aqui na minha casa, em vez de ir da prisão, só por causa dessa Constituição. Então, o sistema dos Estados Unidos, o sistema do Brasil é parecido, porque quando o Brasil saiu da ditadura e fez democracia de novo em 1985 e finalmente em 88 com a Constituição, foi baseado no modelo dos Estados Unidos em algumas partes. Então, tem muitos direitos protegidos na forma muito robusto pela Constituição brasileira. E agora as instituições brasileiras têm que evoluir para proteger esses direitos que a Constituição já garante. Com certeza. Contextualizando um pouquinho alguns eventos recentes que nós temos visto no mundo inteiro,
com as manifestações para vidas negras importam, eu tenho percebido que o presidente Trump e o presidente Bolsonaro têm descrito manifestantes como terroristas. Eu gostaria que você nos ajudasse a entender como essa palavra e outras palavras, como a palavra bandido, funcionam no discurso político. Isso é uma pergunta muito importante. Estou escrevendo porque eu, como uma cidadã dos Estados Unidos e como você de Inglaterra, que depois do ataque do 11 de setembro e também na Europa, muitos ataques de terroristas, o país do Oeste está fazendo uma guerra sem fim, quase 20 anos agora. Por exemplo, no Afeganistão, meu país, os países da Europa ainda estão no Afeganistão, fazendo guerra, bombeando muitos países até agora com muçulmanos. E quando alguém pergunta por que você está fazendo isso, como isso é justificado, eles usam uma palavra, terrorista, ou terrorismo. Mas o que é terrorismo? Não tem uma definição precisa. Por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e destruiu o Iraque, matando centenas de milhares de pessoas sem justificação, isso é terrorismo? Ou quando os aliados dos Estados Unidos, os ditadores bem perto dos Estados Unidos, está matando muitas pessoas também, isso é terrorismo? Acredito sim, mas não tem uma definição precisa. Um terrorista é alguém que você quer demonizar e uma pessoa lutando para a democracia é a pessoa que está seu aliado. É só isso, não tem uma outra definição. E o que acontece é que isso é mais perigoso ainda quando esse uso se tornou doméstica. E não é só Bolsonaro nem o Trump que quer chamar de protestos manifestantes domésticos terroristas. Em 2013, aqui no Brasil, quando tinha protestos no país todos, o governo de Dilma aprovou uma lei antiterrorismo que foi em parte para controlar esses protestos, chamando os manifestantes de terroristas. E agora essa lei pode ser usada para motivos domésticos. E quando eu entrevistei a presidente Dilma em 2016, eu perguntei a ela sobre isso, que agora tem muito apoiadores, muito petistas que querem protestar e manifestar em sua defesa na rua, mas tem muito medo que agora tem essa lei antiterrorismo que você aprovou, assinou, que pode ser usado contra elas, chamando elas de terroristas, porque eles estão fazendo protestos que podem ameaçar a estabilidade social, a estabilidade política. Então, acho que precisamos sempre tomar cuidado com essa palavra, porque é uma palavra muito perigosa, pode justificar 20 anos da guerra, como está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas está sem uma definição precisa. Quase ninguém pode definir o que é essa palavra. O Glenn, eu li um livro que chama Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, do Christopher Lasch, sociólogo americano. E ele fala da fragilidade, de tempos em tempos a democracia está em risco, né? Para nós que fizemos direito, sabemos que o preço da democracia é a eterna vigilância. Agora, essa divisão de pautas que aconteceu no mundo, essa divisão de tirar o bem comum e dividir as pautas, não foi uma fórmula do capital ou do sistema mais conservador dividir essas pautas e transformar essas pautas, entrar dentro dessas pautas e transformá-las em tanto de mercado de consumo, mas também fácil de se manipular. O que você entende, que você vê essa divisão de pautas que foi muito falada pelo Lasch no livro dele? Olha, eu acho que, como estávamos discutindo antes, quando a gente pensa sobre o que estava acontecendo nos países onde agora se virou muito de direita,
E não só os três que estávamos discutindo nos Estados Unidos, o Reino Unido e aqui no Brasil, mas vários países no mundo democrático, na Europa, também Austrália, também países que era impensável que a gente vai ver os direitos extremistas que está agora crescendo. Para mim, é isso que o capitalismo e as instituições, o sistema globalismo, deixou milhões de pessoas sem um futuro econômico. E essa ameaça de democracia, para mim, é muito mais sobre esse fato do que o fato que pessoas não estão acreditando mais numa democracia. E eu acho que pessoas que acreditam numa democracia têm que pensar um pouco mais profundo sobre por que esses países onde democracia existia tanto tempo, há muitos anos, de repente a democracia está em perigo, em risco, porque é muito fácil para culpar outros, para falar mal sobre ideologias de direita, muito mais difícil para fazer autocrítica e pensar que talvez meu lado fez alguma coisa para destruir o futuro das pessoas sem querer, mas essa ideologia do neoliberalismo, pensando no capitalismo, sem pensar sobre a grande maioria da população, pensando só em pessoas que são mais ricas nas cidades grandes e esquecendo o resto do país. Eu acho que pode ser revertido só quando começamos a entender quem são as causas. Glenn, para a gente ir para a parte final do programa, eu tinha que fazer esse recorte com você, nessa parte final, que é relacionada à diversidade. Eu, em uma outra oportunidade, entrevistei a Duda Salabert, que nós fizemos, você deve ter visto também, uma pauta muito interessante, e eu fiz um recorte com ela sobre você e sobre a liberdade de imprensa. E em outra oportunidade também, numa conversa que nós tivemos, ela fala exatamente o seguinte: a qualidade de ser humano, ela não é lhe dada, você tem que conquistar. Foi assim com os negros, foi assim com as mulheres e assim com as minorias. Como é que você vê a diversidade, né, no Brasil, que é um país diverso, mas esse ataque acontece mundialmente. Nós temos no Brasil um menor IDH, são das pessoas trans e transexuais, né? E a expectativa de vida chega a 35 anos, a menor expectativa de vida do planeta. Como é que a gente busca, através do nosso conhecimento, do trabalho que é feito tanto pela imprensa, por você, uma pessoa tão respeitada como você, e a gente que tem feito esse trabalho de militância, deve se comportar nesse caminho? E como é que você enxerga essa diversidade toda que a gente vive no Brasil e essas pessoas que precisam tanto da nossa voz e do nosso carinho? Isso é um desafio grande e não é fácil responder para isso, nem pensar sobre uma solução, porque a história humana é sempre que pessoas que têm poder querem manter esse poder. E quando o sistema que é responsável para esses poderosos ter a posição está sendo ameaçada, eles vão usar o poder contra as pessoas que estão tentando mudar. E agora aqui no Brasil, onde brancos ou minorias tem um movimento global, um movimento internacional para empoderar os negros, os LGBTs, as mulheres. Aqui no Brasil, onde homens brancos ricos sempre tinham muito poder e tinham todos os privilégios, eles sabem que eles vão perder esses privilégios, essa posição. E, para mim, o movimento do Bolsonaro, parecido do movimento do Trump, é sobre isso. Querendo proteger essa posição porque está sendo atacado.
Então, para pessoas que querem uma sociedade mais diversa, com mais diversidade, mais igualdade, com a participação dos negros, das mulheres, das pessoas trans, dos LGBTs, dos indígenas, ocupando as posições do poder, não é suficiente simplesmente falar queremos isso. Isso é justo. Isso é uma causa importante. Temos que criar uma estratégia para ganhar. Porque agora o problema para mim, o desafio para mim, é muito fácil falar, sim, queremos uma sociedade mais diversa. Queremos protestar na rua, como está sendo feito agora. Isso é importante. Eu não quero minimizar a importância dessa coisa, mas não é suficiente. A esquerda tem que ganhar para fazer as mudanças que eles querem fazer. E agora a esquerda não sabe como ganhar. Onde está a esquerda ganhando? Aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos, não. No Reino Unido, não. Na Europa, não. Mesmo quando a esquerda ganha, não é a esquerda, como Emmanuel Macron na França, ou partidos centristas. A melhor coisa é isso. Por quê? Porque, para mim, a esquerda ainda não conseguiu construir uma estratégia para comunicar as duas coisas. Por um lado, temos que defender os interesses econômicos da classe de trabalhadores que forma a maioria da população, mas na outra, essas pautas sobre identidade, sobre diversidade, sobre feminismo, sobre racismo, sobre homofobia, porque quando você faz na forma excessiva, pode perder outra. Quando você faz outra na forma excessiva, pode perder o outro lado. Para juntar essas duas pautas, defendendo mais diversidade, combatendo o racismo, defendendo o feminismo e o fim da homofobia, e ao mesmo tempo falando em defesa da classe dos trabalhadores, os religiosos, evangélicos, para mim ainda a esquerda não conseguiu descobrir uma estratégia para fazer isso, e para mim isso é o projeto político mais importante neste momento. Eu concordo plenamente. Nós temos exatamente esse problema com o nosso principal partido dos trabalhadores lá na Inglaterra. Eu gostaria de perguntar, Glenn, há 2 ou 3 semanas você fez um episódio do seu podcast System Update, em que você debateu se populistas da esquerda e populistas da direita poderiam trabalhar eticamente juntos. Como você vê essa pauta aqui no Brasil e essa possibilidade? Olha, é difícil, porque como eu estava falando antes, para mim o movimento do Bolsonaro não é parecido do que o movimento do Trump, nem o movimento da direita, por exemplo, no Reino Unido. Porque, pelo menos, por todas as críticas que a gente pode fazer sobre o direito norte-americano, ou direito britânico, pelo menos esses movimentos acreditam numa democracia. Aqui no Brasil, eles não acreditam numa democracia. O movimento Bolsonaro não quer debater com seus adversários. Eles querem matar seus adversários. Isso não foi o caso 18 meses atrás. 18 meses atrás, quando o Bolsonaro ganhou, tinha muitas pessoas que foram parte do movimento dele, o partido dele, que acreditava quando ele disse quero apoiar a democracia. E depois eu quero combater a corrupção. E depois 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, tem mais pessoas que foram parte do movimento Bolsonaro que estavam criticando ele e sendo expulso. O Joyce, Libano, todo mundo assim, a Jania. E por causa disso, as pessoas que ficam agora são os membros de um culto. Então, eu quero encontrar diálogo com o movimento do Bolsonaro para encontrar posições em comum. Por exemplo, eu estou preocupado sobre a investigação do STF, liderado por Alexandre de Moraes, mandando buscas e apreensões de blogueiros e youtubers do bolsonaristas, mais ainda mandando a prisão
dos blogueiros sem processo justo, sem transparência, sem acusações concretas. Estou preocupado com isso. Também estou preocupado com a lei pendente sobre fake news. E eu posso criar uma aliança com o movimento do Bolsonaro, mas eu sei quando é o reverso e eu estou sendo preso, eles não vão denunciar. Muito ao contrário, eles ficaram o ano todo, em 2019, exigindo minha prisão como jornalista. Então, é muito difícil fazer uma tipo de cooperação, aliança com pessoas que não acreditam numa democracia. Nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, acho que é bem possível. Porque, para mim, a política lá é mais sobre quem apoia o establishment e quem é contra. E, obviamente, tem divergências importantes entre esquerda e direita, mas também tem muita coisa em comum. Aqui no Brasil é bem mais difícil. Não estou falando que não pode fazer isso nunca, mas a gente tem que tomar muito mais cuidado por causa do objetivo deste movimento. Glenn, tomei seu tempo demais, foi muito bacana essa entrevista. Antes da gente encerrar, essa é a última pergunta, simples e objetiva. Vidas negras importam? Claro, sem dúvida. Tá fácil. Um grande abraço, muito obrigado. Não saia, só espero te dar o sinal. Muito obrigado pela sua participação. Te agradeço demais pela honra de poder te receber aqui no Cultura Geral. Espero ter outras oportunidades de a gente poder conversar também no futuro. Um grande abraço, viu, Glenn? Abraço para você. Gostei muito dessa discussão. Muito obrigado de novo pelo convite. Só um instantinho, daqui a pouco te dou o sinal. Tchau, tchau. Um grande abraço. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Bolsas de 50% e 100%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.